O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. No último domingo tivemos o Enem, primeira fase do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, e o tema da redação, temida redação, foi quanto à possibilidade de sermos manipulados por meio da internet. E no sentido religioso falando, é possível também sofrermos algum tipo de manipulação? Como livrar-se desse perigo? Chegou a hora, mais uma vez nós estamos juntos aqui na TV Novo Tempo, Canal da Esperança, começando agora Além dos Fatos. E aí, tudo bem com você? Tá na boa, tranquilão? Ou como diz o mineiro, o trem tá brabo? Como é que tá a sua situação aí? Que Deus lhe abençoe, sobretudo se as coisas estiverem difíceis. Lembre-se das palavras do salmista: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que o Senhor renove cada dia a sua esperança. E eu quero compartilhar abraços nesse último final de semana. Tive o prazer, juntamente com vários amigos daqui da Novo Tempo, de participar da Caravana da Esperança, Caravana Novo Tempo, lá em Juazeiro do Norte, Ceará, e também em Fortaleza. Grande abraços para os amigos queridos de Juazeiro do Norte, povo animado, povo feliz, povo guerreiro, abençoado. Deus possa realmente multiplicar bênçãos na vida de todos vocês. Um abraço especial para os irmãos da igreja de Barbalha, cidade próxima a Juazeiro do Norte, onde tive o prazer de pregar no último sábado de manhã. E que Deus abençoe você também de Fortaleza, toda aquela grande multidão que compareceu à nossa caravana, que nos proporcionou momentos assim de tanto carinho, de tanta alegria. Louvado seja o nome do Senhor por sua igreja viva, vitoriosa, animada, que segue anunciando o Santo Evangelho. E eu tenho mais abraços aqui, agora para a irmã Eni Alves, a poetisa do bairro São João, lá de Betim, Minas Gerais. Grande abraço para a senhora, irmã Eni. Recebi recentemente uma cartinha dela com 12 páginas. Parecia mais um jornal, mas é muito bom, viu, irmã Eni, ler suas doces palavras. Um abraço também para o filho da irmã Eni, que é o Deniezer, e para sua irmã gêmea, a avó Bina. E também para os amigos da Eni, a Dercília, Manassés, Eli Lisboa e todos os familiares. Bênçãos do Senhor sobre vocês todos. E é claro, para você também um grande abraço, você que nos acompanha, seja do Brasil ou do exterior, muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. E eu tenho um presente para você muito lindo, muito especial, que é esse DVD aqui, Paulo, o Mensageiro da Cruz. Esse material foi preparado com estudo e com oração para ser luz e bênção na sua vida. Veja que aqui existem 15 temas. Todos eles baseados nos ensinos que Paulo apresenta nas suas diferentes cartas do Novo Testamento. Por exemplo, aqui, olha, Paulo e a morte. Recentemente tivemos aí o Dia dos Mortos, né? Dia de finados. Para onde vai uma pessoa depois que morre? Vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, ou não vai para lugar nenhum, não vai nunca mais, acabou, já era. O que a Bíblia ensina a respeito disso? Você sabe? Quer saber? Escreva para a gente, mandando aí os seus dados, faça contato com a gente, mandando suas informações, para que nós possamos lhe mandar esse DVD, tá bom? Uma possibilidade é entrando no blog do nosso programa, novotempo.com/além dos fatos, para você preencher o cadastro, ou então você pode pedir pelo telefone, liga para a gente no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21. E a outra possibilidade que fica aí na sua tela é o nosso WhatsApp, tá bom? É só você mandar a mensagem dizendo que você quer o DVD, número 12981001615. Em poucos dias, esse material estará nas suas mãos. E eu tenho certeza, pela bondade do Senhor,
que isso aqui vai iluminar os seus caminhos para que cada dia você se fortaleça mais no Senhor e na sua palavra. Receba esse presente que a gente lhe manda com muito carinho. Interaja sempre conosco por meio das nossas redes sociais e um abraço especial agora para os amigos que nos acompanham através do Facebook. A nossa hashtag de hoje, manipulação, não é assim? Manipulação. Você pode aí interagir com os amigos, compartilhar nosso programa usando sempre essa hashtag manipulação. Pois bem, como eu disse há pouco, nós tivemos no último domingo a primeira fase do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, e a redação, eu acho que foi um tema assim bem interessante, não é? Bem no contexto em que nós estamos, contexto atual do Brasil, sobre essa possibilidade das pessoas serem manipuladas por meio da internet. Confira aí a matéria. Mais de 4 milhões de estudantes realizaram no último domingo a primeira etapa do Enem 2018. A prova é usada para avaliar a qualidade do ensino médio no país e também como acesso a dezenas de universidades. E como se não bastasse já todo o nervosismo dos candidatos, esse ano ainda houve agravantes. O exame aconteceu no dia da mudança do horário de verão, além da disseminação de notícias falsas de que a prova havia sido cancelada no norte e nordeste do Brasil. Porém, isso não abalou o pessoal não, viu? O índice de ausentes e atrasados foi o menor dos últimos anos. A galera do Twitter, que esperou ansiosa pelo show dos atrasados, ou seja, imagens de pessoas que não chegaram a tempo ao local da prova, esse ano ficou só na vontade. Teve até quem chegou 4 horas antes. Isso que é medo de atrasar. A primeira fase foi sobre linguagem, ciências humanas e a temida redação. Esse ano com o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Tem que botar a cabeça para funcionar. O foco era se o armazenamento de informações de internautas contribui para uma melhor navegação ou prende os usuários em uma bolha de conteúdo. Eu achei que o tema era bem atual, devido ao nosso, aqui, onde a gente está politicamente e a nossa situação do Brasil. E eu achei bem, não fácil, mas eu achei bem coerente mesmo com o que a gente tem hoje. Com certeza, precisamos ficar atentos a qualquer tipo de manipulação na web. A eleição, então, fomentou ainda mais esse assunto, né? Mas será que devemos ter essa mesma preocupação no aspecto religioso? Podemos viver em uma bolha e acabar sendo Maria vai com as outras, como diz o ditado? Ah, você vai concordar comigo que isso é bem possível. Um caso clássico foi o do pedreiro pastor, que interpretou errado um texto bíblico e, por conta disso, adulterou com a esposa de um fiel. O marido traído concordou com o ato por acreditar na versão bíblica apresentada. Este profeta, um homem como nós, que diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, professor. Houve uma interpretação equivocada? É cada uma, né? Como dizem por aí, seria engraçado se não fosse trágico. Ai, ai, pastor, toma juízo, né? Que coisa séria. Você sabe que outro dia eu ouvi alguém dizer que Jesus foi muito contra o futebol, porque Jesus muitas vezes falou em parabola, Jesus mandou inclusive tirar as traves e jogar as redes ao mar. Olha aí, Jesus contra o futebol. Outra pessoa disse que, porque é uma discussão se o apóstolo Paulo era casado, não era, e alguém disse assim, ora, claro que ele era casado, tanto é que quando ele escreveu a Timóteo, ele disse assim, Timóteo, venha depressa e não se esqueça de trazer a minha túnica. Olha aí, até o nome da esposa aparece, não é? E ainda ouvi alguém dizendo assim que Jacó
o patriarca Jacó, né, da nação de Israel, ele era analfabeto. E por que isso? Porque está escrito lá na Bíblia que ele amava Raquel e não Lia. É cada uma, não é? Olha, a gente precisa estudar a Bíblia com cuidado, né? com carinho, para a gente não cair nessas bobeiras, não fazer essas interpretações assim esquisitas. Além do mais, é importante não criar uma doutrina, um ensino em cima de uma palavra ou de apenas um verso. Nós precisamos analisar o contexto mais amplo da Bíblia com relação a esse tema, né? Precisamos ter uma visão assim mais completa, senão um estudo incompleto, superficial, ele leva a uma conclusão equivocada, a uma conclusão assim indevida, né, precipitada e, consequentemente, muitas pessoas, mesmo sendo sinceras, elas podem seguir numa direção que é contrária à vontade de Deus. Muitas vezes, repito, são sinceras, querem fazer a vontade do Senhor, mas seguem uma interpretação desse tipo assim precipitada e vão na contramão daquilo que é o verdadeiro ensino do Senhor. Muito bem, vamos orar para em seguida a gente abrir a Santa Bíblia. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez estar aqui compartilhando Tua palavra. E eu te peço, Senhor, ilumina-me todos que oram comigo, para que juntos nós compreendamos a mensagem que tens para nós nessa hora. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, eu estou pensando no fato de que a gente precisa realmente estudar para a gente conhecer bem a palavra de Deus, a fim de nós não sermos enganados, não é? E enganados pelos outros, mas ao mesmo tempo também para a gente não se enganar. Porque, olha, segundo a Bíblia, existe um grande conflito que está sendo travado entre o bem e o mal. E o inimigo de Deus, não raras vezes, ele procura distorcer a Bíblia, exatamente para nos levar numa direção oposta à vontade do Senhor. Então, nós precisamos estudar, conhecer a palavra, para a gente não se enganar, não enganar os outros e não sermos vítimas de enganos de outros. Eu estou pensando em Mateus capítulo 4, quando o Senhor Jesus Cristo, depois de ser batizado, a Bíblia diz que ele foi ao deserto a fim de jejuar, e depois dos seus 40 dias de jejum, Jesus foi tentado pelo diabo, Jesus foi tentado pelo inimigo. Mateus capítulo 4, a partir do verso 4 também, aliás, a partir do verso 3 diz assim, que o tentador aproximou-se de Jesus e lhe disse assim, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ora, se tu és o Filho de Deus, no dia do batismo de Cristo, está escrito que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba e ouviu-se uma voz do céu, a voz do Pai que dizia assim, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Deus estava dizendo, este é meu Filho querido, em quem eu tenho prazer. Jesus sabia, sim, estava consciente de que ele era o Filho de Deus. Porém, o inimigo, no momento em quando Jesus está fragilizado, depois de 40 dias de jejum no deserto, o inimigo tenta colocar dúvidas na cabeça de Cristo e diz assim, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E a resposta de Jesus você certamente conhece. Jesus disse assim, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus cita as Escrituras para confrontar e vencer o inimigo. Mas a Bíblia diz que o inimigo seguiu tentando Jesus e ele transportou Jesus até o pináculo do templo, o ponto mais alto do templo. E disse assim, atira-te daqui para baixo, porque está escrito. Olha só, agora é o diabo que ao tentar Jesus está usando a Bíblia, a palavra do Senhor. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado. Não é o fato de alguém mencionar a palavra de Deus que necessariamente está falando de acordo com a orientação do Senhor. E o diabo disse assim, está escrito, aqui capítulo 4, agora a partir do verso
6. Atira-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O diabo citando as Escrituras, porém tirando o texto do contexto e tentando fazer com que Jesus agisse por presunção. Eu aproveito para lhe dizer uma coisa. Quando a gente, consciente e voluntariamente, quando nós nos expomos ao perigo, então nós não podemos ter nenhuma segurança, nenhuma garantia de que o Senhor vai nos livrar do mal. Lembre-se disso. Vou repetir. Quando a gente se expõe de forma consciente e voluntária ao perigo, nós não temos garantia de proteção do Senhor. Vou dar um exemplo bem simples. Alguém vai fazer uma viagem aí de carro e antes de sair para viajar, ele ora e diz assim: Senhor, eu te peço tua proteção, que o anjo do Senhor cuide de mim, devido aos perigos da estrada. Aí ele começa a viagem e dirige a 120, 130, 150, 160, 180 por hora. Ora, está se colocando em perigo de forma voluntária e consciente. Não adianta orar pedindo a proteção do Senhor. Isso é presunção da nossa parte. Foi por isso que quando o inimigo disse para Jesus: atira-te daqui para baixo, porque a tua proteção está garantida, Jesus disse assim: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E pela terceira vez o inimigo tentou Jesus. E a Bíblia diz que ele levou Jesus a um monte muito alto e mostrou todos os reinos e glórias do mundo e disse assim: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. O inimigo, ele é habilidoso em fazer promessas falsas, promessas mentirosas. Jesus disse assim: retira-te, Satanás, porque está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Então o inimigo se retirou e os anjos de Deus se aproximaram e alimentaram o Senhor Jesus Cristo. Jesus venceu o inimigo pela palavra. Por isso que eu digo para você, o conhecimento da palavra, ele é essencial para que nós não sejamos enganados. Conheça a palavra de Deus e essa palavra será um escudo que lhe dará segurança e sabedoria. Você sabe que a melhor forma de manipular um povo é mantê-lo na ignorância. Por isso, uma estratégia do inimigo ao longo dos séculos foi procurar fazer com que as pessoas não tivessem acesso à Bíblia. Você sabe disso. Muitos cristãos que estudavam, que pregavam e procuravam obedecer à Bíblia, ao longo dos séculos foram tremendamente perseguidos. Além do mais, desenvolveu-se, infelizmente, dentro do cristianismo, a ideia de que a Bíblia era um livro impossível de ser compreendido pelas pessoas simples, pelas pessoas comuns. Somente os clérigos, os líderes religiosos, poderiam estudá-la, compreendê-la e apresentá-la. Então, a estratégia do inimigo era afastar as pessoas da Bíblia. Mas hoje, você sabe, a Bíblia é em todos os lugares. A Bíblia se espalhou pelo mundo. A gente tem Bíblia nas mais diferentes versões. É o livro mais traduzido e lido em todo o mundo na atualidade. A gente tem Bíblia, assim, de todos os tipos, de todas as formas. Não faltam Bíblias. Hoje, sabe o que realmente falta? É estudo da Bíblia, né? É leitura da Bíblia. Até porque uma das estratégias do inimigo hoje é tirar a autoridade da palavra do Senhor. Muitos por aí estão dizendo que a Bíblia é um livro puramente alegórico, que a Bíblia é um livro apenas assim ilustrativo. Os seus textos não são literais, não são reais, e cada um pode interpretar de acordo com sua imaginação, de acordo com sua fantasia, com sua criatividade, e aí surgem ideias tão absurdas em relação aos ensinos bíblicos. Eu gosto das palavras de Paulo com as quais iniciei o programa. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5, quando Paulo diz: porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, para anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Nessa luta entre o bem e o mal, nós, filhos de Deus, estamos munidos com armas espirituais. E uma das mais poderosas armas espirituais é a palavra do Senhor.
apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. A palavra do Senhor que destrói fortalezas, que anula todo tipo de sofisma, todo tipo de ensino que é contrário à verdade do Senhor. Por isso que a gente precisa conhecer e conhecer bem a palavra de Deus. Quando eu vou ao livro do Apocalipse, capítulo 12, aqui está um texto onde uma profecia é apresentada. Se você ler o capítulo, a princípio parece meio difícil, meio incompreensível, mas com estudo, com oração, com ajuda, você poderá compreender isso aqui. Apocalipse capítulo 12 fala a respeito de uma mulher que seria perseguida pelo dragão. Mulher em profecia representa a igreja, e o dragão é um símbolo de Satanás. Apocalipse 12 fala dessa mulher pura, ou seja, uma referência aos filhos de Deus que procurariam ao longo dos séculos viver verdadeiramente segundo a palavra do Senhor, a verdade de Deus. Esses filhos de Deus fiéis seriam perseguidos. O texto, inclusive, fala de um período de perseguição de 1260 dias. Dia em profecia corresponde a ano. Portanto, o período aqui é 1260 anos, de 538 a 1798, o período da supremacia papal, quando aqueles que procuravam viver segundo a palavra de Deus foram tremendamente perseguidos. Quando a gente vai a Apocalipse capítulo 17, aí já aparece uma outra mulher, e essa mulher é chamada de Babilônia. Também é dito que ela é a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Babilônia, a grande meretriz, em contraste com a mulher de Apocalipse 12, que é a mulher pura. A gente não tem dúvida de que essa Babilônia, a grande meretriz, é uma referência à igreja cristã apostatada. A igreja cristã que se afastou dos caminhos do Senhor, que abandonou a palavra de Deus e passou a seguir meramente tradições, ideias humanas. A igreja cristã que se aproximou do paganismo e trouxe do paganismo muitas práticas que são contrárias aos ensinos bíblicos. Essa é a grande Babilônia, essa é a mãe, diz o texto, das meretrizes. E olha assim, uma coisa importante, assim como a antiga Babilônia, permeada pelo paganismo, perseguiu o povo de Deus no passado, a Babilônia literal, a Babilônia real, está profetizado que essa Babilônia mística, essa Babilônia espiritual, simbólica, ela também persegue o povo de Deus, mas do mesmo jeito que a Babilônia literal caiu, essa Babilônia espiritual também vai cair. E olha aqui, Deus faz um chamado para os seus filhinhos que estão em Babilônia, na Babilônia espiritual, na Babilônia mística, a fim de que eles saiam de lá. E eu leio agora Apocalipse capítulo 18, verso 4, está escrito assim: ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. No tempo do fim, que cremos, segundo a Bíblia, ser o nosso tempo, Deus faz um chamado, Deus faz um apelo, e Ele diz assim, retirai-vos dela, povo meu. Ou seja, saiam do meio dessa confusão religiosa, saiam do meio desse misticismo, desse paganismo camuflado de religiosidade, saiam do meio disso, saiam do meio dessa realidade de alienação da vontade de Deus, de ligação apenas com ideias humanas, com tradições humanas. Saiam desse meio, saiam da Babilônia espiritual, saiam dela, saia dela, diz o Senhor, povo meu. Significa que em todos os movimentos religiosos, Deus tem seus filhinhos sinceros, Deus tem o seu povo, e o chamado de Deus para você e para mim que vivemos nesse tempo do fim, é que nós saiamos dessa confusão religiosa e busquemos na palavra de Deus nossa segurança, porque a Babilônia espiritual será destruída, ela vai cair, mas aqueles que estiverem verdadeiramente ligados ao Senhor e sua palavra vão triunfar com o Senhor. Outro dia, já faz algum tempo, recebi um e-mail aqui na Novo Tempo, era uma senhora que dizia assim, olha, isso aqui é um pedido de oração e um testemunho.
Resumindo a história, ela dizia assim: eu sou cristã há muitos anos, tenho procurado servir a Deus. Porém, há poucos meses, assistindo a TV Novo Tempo, eu descobri verdades bíblicas que eu nunca imaginava existirem. E ela disse assim: agora eu estou num dilema, porque eu estou conhecendo a verdade bíblica. E ela disse: eu conversei com alguns irmãos da minha igreja, expliquei para eles, uns entenderam, outros não, uns concordaram, outros discordaram, e alguém disse assim: procura o pastor, conversa com ele. E ela disse: eu fui procurar o meu pastor. Apresentei para ele essas verdades que eu tenho aprendido na Novo Tempo. Ele tentou me explicar de forma diferente, mas também não me convenceu e não se convenceu. E ela dizia: agora eu estou num dilema, porque eu estou conhecendo as verdades, mas ela disse: eu amo a minha igreja, eu amo o meu pastor, o que eu devo fazer? Que conselho você acha que eu dei para ela? Eu disse assim: irmã querida, continue amando a sua igreja e amando o seu pastor. Até porque o amor é a essência do verdadeiro cristianismo. No entanto, eu disse para ela: não siga seu pastor e nem sua igreja. Siga o Senhor Jesus Cristo por meio de sua palavra, porque a nossa segurança está no Senhor. Nossa segurança, como disse Jesus, está no que está escrito, no assim diz o Senhor. Por isso que eu convido você, insisto com você, estude a palavra de Deus. Você não tem que acreditar na palavra do pastor, do padre, do papa, do apóstolo, do bispo, do reverendo, da pastora, seja de quem for. Porque todos os seres humanos, claro que eles têm o seu valor, e eles podem estar sendo sinceros com você, mas todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a erros. Por isso que a nossa confiança plena, nossa base, nosso alicerce, nossa segurança precisa estar na palavra do Senhor, para que nós não sejamos vítimas de nenhum tipo de manipulação. E eu quero terminar com o Salmo 86, verso 11. Lá o salmista faz uma oração e ele diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe meu coração para só temer o teu nome. Bonita essa oração, não é? Repito: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe meu coração para só temer o teu nome. Que verdadeiramente o Senhor cada dia lhe ensine os seus caminhos, para que você possa conhecer a verdade de Deus, pura, cristalina e maravilhosa, que é apresentada em sua palavra, e que o Senhor possa inclinar o seu coração para só temer, só seguir, só obedecer o Senhor, porque no Senhor está a nossa segurança. Vamos orar juntos? Pai querido, seja louvado o teu nome, Senhor. Eu te agradeço nessa hora por todos os que estão orando comigo e te peço, guia, Senhor, verdadeiramente os nossos caminhos, porque há manipulação em todos os lugares, inclusive no contexto religioso. Por isso nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos, assim como o Senhor Jesus Cristo, a estudarmos e conhecermos Tua Palavra, para que por Tua Palavra sejamos guiados com segurança. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Que o bom Deus continue abençoando você, abençoando toda a sua família. E lembre-se do que está escrito, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fique com Deus. Um abraço. Tchau.